Você sabia que o principal homem, o homem mais procurado em Gaza hoje por Israel, nessa operação de Gaza em 2023, só está vivo graças a Israel, que Israel salvou a sua vida lá atrás, em 2006? Fica comigo nesse vídeo que hoje eu vou te contar como Israel salvou a vida do principal terrorista que liderou o maior ataque terrorista contra Israel da história. Eu volto já depois da vinheta. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. O meu nome é Rafael Guanabara, eu sou brasileiro, moro aqui em Israel com a minha família desde 2018 e aqui no canal eu sempre trago essas diferenças culturais entre Brasil e Israel, curiosidades sobre o país, a minha rotina aqui em Israel. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal e também de ativar o sino para você não perder qualquer vídeo quando eu colocar conteúdo novo aqui na plataforma. Yahya Sinwar desapareceu. Não é surpresa que milhares de soldados israelenses, apoiados por drones, dispositivos eletrônicos de escuta e informantes humanos, estejam tentando descobrir o paradeiro do homem mais importante do Hamas em Gaza hoje. Sinwar, que tem cabelos brancos e sobrancelhas negras, é o líder do braço político do Hamas em Gaza e um dos homens mais procurados por Israel. Ele é considerado o responsável, junto com outros aliados, pelo ataque do Sábado Negro de 7 de outubro no sul de Israel. Nesse ataque, 1.200 pessoas foram assassinadas e mais de 230 raptadas pelo Hamas. Na ocasião do ataque, o porta-voz das IDF disse, abre aspas, Sinwar é o comandante e ele é um homem morto, fecha aspas. E o chefe do Estado-Maior disse, abre aspas, esse ataque abominável foi decidido por Yahya Sinwar. Portanto, ele e todos os que estão abaixo dele são homens mortos. Fecha aspas. Israel acredita que Sinwar, que é efetivamente o segundo em comando depois do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, está escondido em túneis abaixo de Gaza, com seus guarda-costas, sem se comunicar com ninguém por medo de que seu sinal seja rastreado e ele localizado. Sinwar, de 61 anos de idade, que faz aniversário no mesmo dia que eu, conhecido por Abu Ibrahim, nasceu em Khan Yunis, no extremo sul da faixa de Gaza. Os seus pais eram de Ashkelon, em Israel, mas se tornaram refugiados depois daquilo que os palestinos chamam de Al-Nakba, ou a catástrofe em árabe. O deslocamento em massa de palestinos das suas casas do território israelense na Guerra da Independência, que aconteceu logo após a fundação de Israel em 1948. Mas esse assunto, Al-Nakba, é assunto para um outro vídeo. Ele foi educado na escola secundária para meninos Khan Yunis e depois se formou em língua árabe pela Universidade Islâmica de Gaza. Naquela época, Khan Yunis era o local que apoiava o antigo grupo islâmico radical Irmandade Muçulmana, fundado no Egito. Sinwar foi preso pela primeira vez por Israel em 1982, aos seus 19 anos, por atividade islâmica. E depois foi preso novamente em 1985. Foi nessa época que ele ganhou a confiança do fundador do Hamas, que usava uma cadeira de rodas, Ahmed Yassin. Os dois se tornaram muito, mas muito próximos, e essa relação com um dos principais líderes da organização daria mais tarde a Sinwar um efeito auréola, um certo destaque dentro do movimento Hamas. 2 anos depois da fundação do Hamas, em 1987, ele criou a temida Organização de Segurança Interna do grupo. Ele tinha apenas 25 anos. Esse grupo, criado por Sinwar,
ficou famoso por punir os acusados dos chamados crimes da moralidade. Eles caçavam e matavam qualquer pessoa suspeita de colaborar com Israel. Esse grupo foi responsável por numerosos assassinatos brutais de pessoas suspeitas de cooperação com Israel, alguns deles com as próprias mãos, e ele ficou orgulhoso disso, falando disso em uma entrevista que ele deu dentro da prisão israelense. De acordo com uma autoridade israelense, ele confessou mais tarde ter punido um suposto informante, fazendo com que o homem fosse enterrado vivo pelo próprio irmão. Abre aspas. Ele é o tipo de homem que consegue reunir ao seu redor seguidores, fãs e muitas pessoas que simplesmente têm medo dele e não querem brigar com ele. Fecha aspas. Em 1988, Sinwar supostamente planejou o sequestro e assassinato de 2 soldados israelenses. Ele foi preso no mesmo ano, condenado por Israel pelo assassinato de 12 palestinos e condenado a 4 penas de prisão perpétua. Sinwar passou grande parte da sua vida adulta, mais de 22 anos, em prisões israelenses, de 1988 a 2011. O tempo em que ele passou lá, parte dele em confinamento solitário, parece que piorou a situação e ele ficou ainda mais radicalizado. Ele conseguiu impor a sua autoridade de forma implacável na prisão. Ele se posicionou como um líder entre os presos, negociando em seu nome com as autoridades penitenciárias e impondo a disciplina entre os presos. Durante esses 22 anos que ele esteve preso, Sinwar se tornou fluente em hebraico, lendo jornais israelenses. Durante as várias entrevistas que ele deu na prisão, ele sempre preferiu falar em hebraico, mesmo o repórter falando em árabe fluente. Isso fazia que ele melhorasse o seu hebraico constantemente. نحن عطشانين بكفيش مرارنا تحييم لإسرائيليين בתקופת ההתנגדות לכיבוש, נמרר להם את החיים בדיאלוג על ההודנה. אני חושב היום התקשורת הישראלית חייבת مجاي العبرة تسلط الأضواء الزرقورين לכוון את אור הזרקורים Você também pode falar hebraico no seu tempo livre, sem precisar ir preso. Curso de hebraico, Hebraico Sem Fronteiras. Você aprende hebraico no conforto da sua casa, na hora que você quiser, com um professor israelense, mas que fala português, e criou um curso desenvolvido especialmente para brasileiros. Tem cupom de desconto exclusivo aqui na descrição, até 15% de desconto. Aproveite. Sinwar passou por momentos de pânico na prisão. Não, ele não foi torturado ou maltratado na prisão, como muitos acham. Mas esse pânico foi por conta de um tumor cerebral que apareceu na cabeça de Sinwar, que lhe dava fortes dores. Foi nessa época que ele precisou ser operado. Ele foi levado a um hospital de ponta em Israel. Sinwar foi operado em 2006. Os médicos israelenses retiraram o tumor da sua cabeça. Nessa época, o terrorista já havia aprendido a falar hebraico e mostrava intimidade maior com a cultura daqui de Israel. A ponto de, no momento em que deixava o hospital, já curado, ele se virou para a equipe médica e disse "Toda Rabá", muito obrigado em hebraico. Sinwar está vivo hoje apenas por causa da cirurgia que salvou sua vida. Sinwar foi libertado em 2011, apesar das penas de prisão perpétua, como parte de um acordo que resultou na libertação de 1.026 outros prisioneiros palestinos e árabes israelenses da prisão, em troca de um único refém israelense, o soldado Gilad Shalit. Shalit foi mantido em cativeiro durante 5 anos, depois de ter sido sequestrado pelo irmão de Sinwar, que é um alto comandante militar do Hamas. Desde então, Sinwar pediu mais sequestros de soldados israelenses. שלום,
Nesse vídeo, o soldado Gilad Shalit, ainda em cativeiro em Gaza, manda uma mensagem para o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que naquela época também era primeiro-ministro. O sequestro do soldado Shalit mobilizou o país inteiro em várias manifestações pedindo que o governo soltasse e negociasse a libertação do soldado. Depois de 5 anos, o soldado foi solto de Gaza e retornou para casa em um movimento que parou o país. Esse é o momento da chegada do soldado em Israel e ele foi recebido pelo próprio primeiro-ministro. Mas em troca de um único soldado, 1.026 terroristas foram soltos. Incluindo Yahya Sinwar, que foi recebido como um verdadeiro herói. Nessa altura do campeonato, Israel já tinha terminado a ocupação da faixa de Gaza e o Hamas estava no comando, tendo vencido uma eleição e depois eliminado os seus rivais, o Fatah de Yasser Arafat, jogando muito dos membros do Fatah do topo de edifícios altos. Quando Sinwar regressou a Gaza, foi imediatamente aceito como líder. Muito disso tinha a ver com seu prestígio como membro fundador do Hamas, que sacrificou tantos anos da sua vida nas prisões israelenses. Mas também as pessoas simplesmente o temiam, por ser uma pessoa que cometia assassinatos com as mãos. Ele era muito brutal, agressivo e carismático ao mesmo tempo. Em 2013, ele foi eleito membro político do Hamas na faixa de Gaza, antes de se tornar o chefe em 2017. O irmão mais novo de Sinwar também desempenhou um papel ativo no Hamas. Ele alegou ter sobrevivido a várias tentativas de assassinato israelenses, antes de ter sido declarado morto pelo Hamas em 2014. Desde então, surgiram relatos da mídia afirmando que ele ainda pode estar vivo, ativo na ala militar do Hamas, escondido em túneis sob Gaza e pode até ter desempenhado um papel nos ataques de 7 de outubro desse ano de 2023. A reputação de crueldade e violência de Sinwar rendeu a ele o apelido de o açougueiro de Khan Yunis. Ele é um cara que impõe uma disciplina brutal. Os membros do Hamas sabiam e ainda sabem: se você desobedece Sinwar, você coloca sua vida em risco. Ele é considerado responsável pela detenção, tortura e assassinato em 2015 de um comandante do Hamas, acusado de peculato e homossexualidade. Sim, homossexualidade é considerado crime pelo Hamas e a pena é de morte. E um monte de retardado no Brasil levantando a bandeira do Hamas. Sinwar se vê como um homem destinado a libertar a Palestina. O seu objetivo não é melhorar a situação econômica nem os serviços sociais de Gaza. E eu acho que isso já ficou claro, não é não? Em 2015, o Departamento de Estado dos Estados Unidos categorizou oficialmente Sinwar como um, abre aspas, terrorista global especialmente designado, fecha aspas. Em maio de 2021, ataques aéreos israelenses atingiram a casa e o escritório de Sinwar na faixa de Gaza. Em abril de 2022, em um discurso televisionado, Sinwar encorajou pessoas a atacar Israel por todos os meios disponíveis. Na TV, no palco em Gaza, falando para a população refém, ele é o cara. Mas foi só Israel entrar em Gaza que o rato foi pro esgoto, escondido nos túneis. Os analistas o identificam como uma figura-chave que liga o gabinete político do Hamas ao seu braço armado.
e que liderou os ataques de 7 de outubro no sul de Israel. Por isso, é o rato mais procurado nessa atual operação em Gaza em 2023. E aí, você sabia quem era o homem mais procurado por Israel hoje, durante o conflito entre o Hamas? Comenta aqui embaixo se você já sabia quem era Yahya Sinwar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, não esquece também de se inscrever aqui no canal e compartilhar esse canal com um amigo seu. Aqui você fica sabendo de notícias que a sua mídia do Brasil com certeza não vai te informar. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço para você, não esquece, tem cupom de desconto aqui embaixo para o nosso curso de hebraico, Hebraico Sem Fronteiras, parceiro aqui do canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.